Quem aqui não tem estresse emocional? Que levante a mão. No mundo que nós vivemos, você acabou de enfrentar o trânsito de São Paulo, tem gente que ainda não chegou. Então o estresse emocional, sabe o que ele faz? Ele aumenta o cortisol. Você vai ver amanhã o brilhantismo do Dr. Wilson, a vida inteira dedicada à exaustão adrenal. Uma doença que a maioria dos médicos nem conhece, nem sabe que existe. Está tomando conta do mundo e as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensina ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso, que é o cortisol. Porque ele aumenta, enquanto o cortisol estiver aumentando e o DEA estiver aumentando junto, tudo bem. O problema é quando o cortisol aumenta e o DEA não aumenta junto. Aí o seu hipocampo começa a ser lesado. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E a lesão é, muitas vezes, irreversível. Você não pode fazer nada depois disso. Então, o cortisol interfere no mais jovem órgão da medicina. Até 2 anos atrás, era questionável o que era microbiota intestinal. Hoje, a classificação de órgãos. Surgiu um novo órgão no corpo. Ele é virtual, mas ele existe. Ele se chama microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no trato digestório do que células do corpo. Vou falar de novo. Nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no corpo. O pessoal está com essa preocupação com limpeza exagerada. É importante a criança entrar em contato com bactérias. A criança que nasce de parto normal, a microbiota intestinal é diferente da criança que nasce de cesárea, porque não sofreu a contaminação na hora do parto, do intestino, da microbiota intestinal da mãe. Essas bactérias têm que entrar no corpo. E nós temos no intestino bactérias negativas do ponto de vista de saúde, bactérias neutras do ponto de vista de saúde e bactérias positivas do ponto de vista de saúde. Quando predomina as bactérias positivas do ponto de vista de saúde, nós temos saúde. A saúde começa no intestino. Todas essas alergias que você conhece, que faz milhões de testes, toma milhões de vacina, isso tudo é paliativo. Você vai lá com certo intestino, acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite atópica, tudo isso vem do intestino. A acne. Quando você olhar um paciente com acne hoje, você vai lembrar o seguinte: eu vou ter que curar o intestino dela. Geralmente, estou falando da mulher. Tem que curar o intestino. Você vai curar o intestino, acabou a acne. Então, para quem não sabe, 95% da serotonina é produzida no intestino. O cérebro produz só 5%. Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Povo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado, se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você ficar dando antidepressivo lá em cima, não vai lá consertar o intestino.